Olá, hoje nós vamos falar sobre Sob a Luz das Estrelas de Cronin. Gente, esse livro é simplesmente espetacular, tá? Finalmente, né, eu vou conseguir completar a minha coleção do Cronin. Faltava somente esse volume. Foi interessante que o Maurício, né, colocou lá na minha playlist que o único livro que ele havia lido era exatamente esse aqui, Sob a Luz das Estrelas, e que foi um livro marcante para ele e inesquecível. Poxa, né? Daí eu fiquei super curiosa, porque é o único livro que eu não tinha na coleção. Fui na estante virtual, pessoal, custa apenas R$ 6 e tem um monte lá para vender, tá? E o que nós temos aqui? O que aconteceu? Eu estava lendo esse livro e com aquela nítida impressão de que eu já havia lido, mas não podia ser porque eu não tenho esse livro aqui, né? Nunca tinha lido. Aí eu me lembrei, né, no decorrer do livro, que eu tenho essa trilogia aqui do Ken Follett, que é a trilogia O Século, que compreendem aqui, gente, 100 anos de história de várias famílias ao redor do mundo. Então tem uma família nos Estados Unidos, outra na Rússia, na Alemanha, e a família lá da Inglaterra é uma família de mineiros, tá? Então tudo que acontece nesse livro acontece também nesse do Ken Follett, tá? Esse livro aqui, gente, é simplesmente maravilhoso. Eu tenho já a playlist dessa trilogia, tá? Então é realmente fantástico. Então o que aconteceu? Aqui nessa história de mineiros, nós vamos ter duas famílias, né? Uma família que é a família rica, que é a dona das minas, e a família de mineiros. Então, aqueles pobres estropiados, né, que descem ao fundo do poço, aquela coisa toda. E a descrição é simplesmente perfeita. Por quê? O Cronin, ele é formado em medicina. E tem esse livro, né, descrevendo da vida dele e da sua formação. E no século XIX, gente, para você estudar medicina era muito, muito difícil, tá? Ele conta isso aqui num livro que é A Cidadela. Então, assim que ele se formou, ele foi ser um médico numa cidadezinha, né, que se forma ao redor dessas minas, e ele ficou um bom tempo trabalhando ali. Então, ali ele pôde colher muito material para poder, então, compor este livro. Okay? Ele deixou de ser médico e se descobriu um grande escritor. Gente, todos os títulos dessa coleção são simplesmente maravilhosos. Muitos desses livros se passam na Escócia, né? Naquela Escócia fria, chuvosa, aquela coisa toda, tá? Então aqui ele vai estar descrevendo essas intrigas, né? Essa vida difícil desses mineiros. Um deles, o filho, né, desse mineiro, ele vai acabar, né, inconformado, então ele vai acabar se metendo em política, tá? E no decorrer do livro, até mesmo me lembrei do Príncipe, do Maquiavel, que é um livro que eu quero fazer a releitura, porque ele é muito atual, apesar de tudo, tá, gente? Então é um livro que vale muito a pena ver, tá super bem retratado a nossa Inglaterra, né, do século XIX, mostrando então como é que era a vida desses mineiros nesse período. Certo, amiguinhos? Então essa é a nossa dica de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.